BTLG11, o Fundo Logístico da BTG Pactual. Vamos ler o relatório de maio de 2025, publicado agora no dia 30 de maio de 2025. O fundo que recentemente anunciou ao mercado a aquisição de um fundo imobiliário. Vamos ver como está a situação atual dele. Este será o tema do nosso vídeo de hoje. Tá aí, pessoal, o fundo que tem um valor de mercado de 4 bilhões 356 milhões, a cota patrimonial a R$ 104. A última distribuição foi de 78 centavos, veremos adiante. 385 mil cotistas, 34 galpões logísticos aqui no portfólio dele, um prazo médio dos contratos de 5 anos, uma vacância financeira de 1,9, uma ABL total de 1.300.000 metros quadrados. Na data que eu gravo aqui com vocês, pessoal, o BTLG11 cota na B3 a R$ 100,36, fazendo um P sobre VP de 0,97, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 10,24%. Em dezembro, a cotação chegou lá no mercado secundário aos R$ 82,00 e desde então vem buscando uma recuperação, voltando lá à casa aí dos R$ 100,32. A última distribuição foi de 78 centavos, paga agora, no dia 23 de maio de 2025, fazendo um yield mensal de 0,77, anual de 9,31%. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 em BTLG11 há 2 anos, teria hoje R$ 1.235,50, já considerando o reinvestimento dos dividendos. O fundo, pessoal, chegou lá na linha do CDI, conforme verificamos aqui no gráfico do Investidor 10, a partir de setembro de 2024, ele decresceu bastante, chegando inclusive lá na linha do IPCA, mas agora busca esta recuperação já buscando aí a linha do CDI, o que é muito importante aqui para a rentabilidade do fundo. Voltando aqui para o relatório, pessoal, a gestão comenta que o fundo conta atualmente com 34 imóveis na carteira e para maio foi reconhecido o lucro de 6 milhões, equivalente a 15 centavos por cota, referente à venda, ao recebimento lá da parcela do BTLG Feira de Santana e também do BTLG Guarulhos. Em relação ao comercial, o fundo permanece estável, sem grandes movimentações de inquilinos, mas a gestão segue aqui em tratativas avançadas de locação de ativos lá do BTLG Swap e também para o BTLG Ribeirão Preto. O principal destaque do mês fica lá por conta da proposta de aquisição pelo BTLG lá do SARI 11, veremos adiante ao final aqui do relatório gerencial. Em relação à composição do resultado, pessoal, ele tem 85 centavos aqui de receita imobiliária, formando 7 centavos aqui de reserva gerencial, de um total gerado de 93 centavos, dos quais ele distribuiu 78 centavos por cota. Em relação ao guidance de distribuição, segue lá entre 76 centavos na banda inferior e 82 centavos na banda superior. Para a DRE do fundo, em relação a maio de 2025, o fundo fez um total de 30 milhões 886 mil de receitas, subtraídas as despesas, um resultado líquido de 30 milhões 383 mil reais. Se considerando aqui os ajustes e também o fluxo financeiro decorrente lá da venda de imóveis, o fundo fez um resultado aí de 40 milhões 187 mil reais, o equivalente a 93 centavos por cota. Subtraídas as despesas de FIIs, chegando a um resultado do fundo de 36 milhões 685 mil reais, o equivalente a 85 centavos por cota, dos quais ele distribuiu 78 centavos, formando lá um resultado acumulado de 67 centavos por cota, também aí um lucro projetado com as vendas de 56 centavos por cota. O fundo ainda segue naquele perfil de top 20 locatários, ele possui aí em seu portfólio 72 inquilinos e 20% aqui dos maiores locatários são responsáveis por 70% das receitas de FIIs. Como verificamos aqui, ele parte do Açaí com 7%, mas tem DHL, Unilever, Seva Logística e Amazon, tem a Nestlé, tem a Mercado Livre, tem a Shopee, tem a JSL, enfim, diversos inquilinos aqui para o BTLG11. Em relação aos contratos, pessoal, ele tem um prazo médio de 5,2 anos, 5% agora vencendo em 2025, de revisionais para 2025 ele tem 16%, ele fez 14% de revisionais agora em maio, mas agora em junho apenas 2% aqui de receita contratada prevista para reajuste, 90% dos imóveis localizados aqui em São Paulo, formando uma ABL majoritariamente aqui no raio 30 e no raio 60 de São Paulo, veremos adiante, mas ele tem aqui também Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará,
tem aqui também Santa Catarina. Em relação à indexação, 97% dos contratos são indexados aqui ao IPCA, mas ele tem 3% de GPM, 47% deles estão locados lá para os inquilinos do setor de logística, mas ele tem aqui também varejo, e-commerce, papel e celulose e também farmacêutico. Para as tipologias dos contratos, 65% deles são típicos, 35% deles atípicos. Para o perfil aqui dos ativos, 95% deles são logísticas, mas ele tem 4% de industrial e também 1% de varejo. Em relação às multas, pessoal, ele fica aqui com 55% lá naquele tipo de 3 aluguéis, uma vacância ainda bem baixa na casa de 1%. Em relação à liquidez dele, ele tem 610 milhões em caixa, a alavancagem é de 139 milhões, veremos mais adiante, um caixa livre de 471 milhões, formando aí 3% de LTV. Em relação ao histórico de vendas, pessoal, desde 2019, o BTLG11 desinvestiu 771 milhões, R$ 4,48 de lucro por cota, tem aqui 187 milhões de vendas em andamento, os preços médios das vendas aí 27% maior do que o valor do laudo de avaliação. Ele segue aqui com os destaques para as vendas, o BTLG Guarulhos, tem o BTLG Camaçari e também o BTLG Campinas. Em relação à distribuição média lá em 78 centavos, para o volume no primeiro semestre de 2025, 7.370.000 na B3. Em relação à rentabilidade do fundo para abril, ele chegou lá aos 66,48% versus 53% do CDI, 39% do Ibovespa e 33% do IFIX. Em relação ao número de cotistas, 385 mil agora para o primeiro semestre de 2025. Em relação aos ativos, pessoal, ele forma 11% lá para o BTLG Louveira, 32% dos ativos aqui no raio 30, 40% dos ativos no raio 60, todos aqui nas grandes rodovias do estado de São Paulo, tendo aqui como destaque a Bandeirantes, a Dutra, a Anchieta, enfim, todos eles aqui na Grande São Paulo. Em relação aos principais destaques, em relação à vacância, pessoal, fica aqui o BTLG Ribeirão Preto com 17% de vacância, o BTLG Campinas 2 com 2% de vacância e também o BTLG Pernambuco Swap com 51% de vacância. O destaque também fica, pessoal, aqui para a Natura, embora a gestão não faça esse destaque no relatório, mas o fato é que a Natura passa por dificuldades aí no mercado financeiro já há um bom tempo, então ponto de atenção é o BTLG Natura São Paulo aqui, que apesar de 0% de vacância, tem um inquilino que passa por situações financeiras delicadas. Em relação ao portfólio de desinvestimentos, como comentamos, BTLG Campinas, BTLG Guarulhos e também o BTLG Camaçari. Em relação aqui, pessoal, a alavancagem do fundo ele forma um total de 139 milhões em relação a 3 CRIs, o primeiro com a emissão de 40 milhões, o segundo com uma emissão de 72 milhões e o terceiro aqui com uma emissão de 40 milhões. O primeiro com vencimento lá em julho de 2031, o segundo em dezembro de 2028 e também o terceiro para dezembro de 2028. Em relação aqui às obrigações do fundo, pessoal, ele tem as parcelas a receber do BTLG Camaçari e Campinas na ordem de 15 milhões, as aquisições do BTLG Campinas 2 e do Cajamar 1 e 2 na ordem aí de 339 milhões que o fundo precisa pagar agora no segundo trimestre de 2025, parcelas a receber ainda do BTLG Camaçari e do BTLG Campinas 15 milhões para o quarto trimestre de 2025, tem aqui o BTLG Guarulhos formando 21 milhões para o quarto trimestre de 2025 e também finalizando aqui o BTLG Cajamar 3 na ordem de 24 milhões. Agora, uma ressalva que eu coloquei aqui no relatório, pessoal, é que se somarmos as obrigações aqui do BTLG e também mas as obrigações dos CRIs em relação a estes 3 certificados e também a estas 2 aquisições, o fundo forma aí um total de passivo na ordem de 503.940.000 reais, tá? Então é importantíssimo o cotista ficar atento, porque se dividirmos este total aqui de passivo do fundo pelo total de ativos, ele forma aí na ordem aproximada de 12% de alavancagem. Então, importantíssimo o cotista ficar atento
principalmente neste momento que a gestão anuncia ao mercado a aquisição do SARI 11, veremos adiante. Em relação à alavancagem, a gestão destaca que o custo médio dos CRIs é IPCA mais 5,91, 139 milhões, sendo que agora para 2025 ele tem um total de 28 milhões para amortizar e 30 milhões lá em 2026. Por fim, pessoal, em relação aqui à rentabilidade do BTLG11, para abril de 2025 ele fez 4,1%, versus o IFIX, que deu 3%, o CDI líquido 0,9% e o Ibovespa 3,7%. Dentro do próprio relatório, pessoal, vamos ler o destaque em relação à proposta de aquisição do SARI 11 aqui pelo BTLG11. Segundo a gestão, ela divulgou ao mercado agora, no final de maio de 2025, a proposta de aquisição do SARI 11. Segundo a gestão, o SARI 11 forma aí um total de 823 milhões em imóveis. Ele cota aí no mercado hoje na ordem de 431 milhões, um valor patrimonial de 725 milhões, 3 ativos no portfólio da carteira do fundo. Mas não é só, tá, pessoal? Em relação ao fundo, ele tem aqui também 34 milhões em caixa, tem aqui 37 milhões a receber e também 109 milhões em relação aos FIIs. São eles o BTCI 11, o CPTS 11, o RDM 11, o VGIP 11, o KNSC 11 e também o MCCI 11. Em relação à alavancagem do SARI 11, ele vem aí com uma dívida para um CRI lá da W Torre Morumbi, formando 278 milhões. Em relação a esta proposta, pessoal, a gestão aqui do BTLG11 destaca que ela não incorporará os ativos corporativos aqui do SARI 11, tá? Então é bem provável que a gestão nesta estratégia, ela buscará incorporar apenas o galpão logístico aqui do SARI 11, que está lá em Santo André, e provavelmente realizará a venda a mercado dos dois prédios, tá? O primeiro é o W Torre Morumbi e o segundo prédio fica lá na região da Bela Sintra, em São Paulo, salvo engano, tá? O fundo tem aí o SARI 11, pessoal, 28% de alavancagem. Ele conta aí também, pessoal, com um montante aproximado aí de 30 mil cotistas. Ele que desde maio de 2023 vem perdendo cotistas aí no mercado secundário, porque a distribuição decresceu bastante e o fundo não consegue fazer mais do que 431 milhões em relação ao seu valor de mercado, bastante descontado, né? Chegando aí a quase 50% do valor patrimonial. Então, neste momento que há aí sangue nas ruas, o BTLG11 executa uma excelente estratégia, adquirindo a preços bem descontados, chegando aí a quase 50%, um SARI 11 que conta com 3 imóveis de excelente qualidade, né? Lembrando que a gestão ela visa aqui o ativo de Santo André, que ele conta com mais de 50% já da área toda locada e também um remanescente de área em tratativas de ocupação. O imóvel está lá em Santo André, tem 38 mil metros quadrados de ABL, 43 docas, formando um pé direito de 10 metros, o que é excelente, tá? Segundo a gestão, a transação estratégica para o BTLG, no valor aproximado aí de 476 milhões, aumenta a exposição no raio 15 de São Paulo e fortalece o caixa, porque por meio da emissão de cotas aqui ao valor patrimonial, a gestão destaca aqui que pretende fazer uma emissão para a aquisição do SARI 11. E depois de todo este procedimento, depois de toda essa execução da estratégia, o BTLG11 encerra um caixa de 610 milhões, isso porque ele conta lá com os ativos lá do SARI 11, incluindo os fundos imobiliários, o caixa a receber e também o caixa, finalizando lá com imóveis líquidos que ele também pretende vender, que são os dois prédios, chegando na casa aí de 1 bi de caixa adicional, aumentando a liquidez entre 380 milhões e 480 milhões em um momento extremamente oportuno para aquisições estratégicas. Com este ganho de capital gerado aqui com a venda dos imóveis, dos prédios, eles serão reinvestidos em ativos logísticos mais aderentes aí à estratégia do core business do BTLG11. Perfeito, pessoal? Bora então acompanhar esta execução da estratégia pelo BTLG11
é um passo magistral aqui por parte da gestão, porque ela executa a compra de um excelente ativo pela metade do preço, se considerado todo o cenário macroeconômico, ela que já se antecipou com este caixa na ordem de 610 milhões, propicia a gestão fazer compras estratégicas, aumentando, agregando valor aí ao cotista do fundo. Perfeito, pessoal? Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever, deixe o seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos, agora com 2 vídeos por dia. O primeiro às 5 e o segundo às 11 horas da manhã. Tudo isso para permitir uma maior interação de você, cotista, com o seu fundo imobiliário, auxiliando na tomada de decisões. Voltamos com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.